E quem me criou ali nesses 2 primeiros anos foram os meus avós, né? Eu tenho muitas saudades deles, deste tempo, marcou muito a minha infância. Mas aí, quando a gente voltou, né, para esse relacionamento da minha mãe com meu pai, eles eram casados, né, no papel e tudo. Mas, ainda assim, a minha infância ela foi marcada por muita rejeição, né? Meu Deus, eu vou compartilhar coisas aqui que, no final, eu quero deixar claro o que Deus fez no meu relacionamento com meu pai, tá? E assim, o meu pai era aquele que chegava, eu corria para abraçar, mas ele não era de abraço, né? E ele chegava, a primeira coisa que ele fazia é pôr a mão por detrás da televisão. Se a televisão tivesse quente, Meu Deus. a minha mãe apanhava muito. Imagina sua mãe. Sim, e ele me dava muito murro na cabeça. Eu tinha o quê? Uns 4 anos. Só que assim, eu não conhecia o meu avô paterno. O meu pai deu o que ele tinha. Ele não conheceu o pai dele. Então, assim, a infância do meu pai foi marcada também por muita rejeição, abandono. Então, assim, ele deu o que ele tinha, né? Foi uma forma que eu encontrei lá na frente de entender do porquê que ele foi assim. Para me conseguir liberar perdão. Porque nesse processo não tem jeito, vai ter que liberar perdão, né? E passou-se um tempo, a minha mãe, ela saiu do catolicismo e descobriu que tinha uma igreja evangélica 1 quadra abaixo de casa. Foi em 96, mais ou menos, e a minha mãe, ela nos levou para lá, meu pai nunca quis saber de igreja, e ali a minha mãe, ela começou a conhecer a Deus de verdade, a desenvolver um relacionamento com Deus, e ela levava eu e a minha irmã. Só que todas as noites eu tinha uma paralisia na perna, que era espiritual. Não tinha explicação. Anoitecia, as minhas pernas ficavam bobas. Eu não conseguia andar direito. E aí eu falava, mãe, eu não consigo andar. Por um tempo ela pensou, tá querendo chamar atenção, mas não. E a gente não tinha condições de ir no médico. A situação era bem crítica mesmo. E aí a minha mãe me levou para essa igreja, pertinho lá de casa, compartilhou com esse pastor, eu me lembro como se fosse hoje, o pastor Marcelo. Marcou a minha vida. E aí ela falou, olha, eu não sei o que acontece. Toda noite as pernas dela paralisam e a gente não sabe o que está acontecendo. E aí esse pastor abaixou, olhou nos meus olhos e disse assim, Jesus vai te curar. Você tem fé? Eu não sabia o que era fé, mas sim, né? E aí ele grudou nas minhas 2 pernas. Ele fez uma oração muito simples, como aquela mensagem que é simples, profunda e eficaz do Evangelho. Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta e Jesus batiza com o Espírito Santo. Pronto, é isso. E a partir daquele dia, pastor Rafael, nunca mais eu tive essa paralisia. E Jesus se apresentou a mim, me curando. Uau, meu Deus. E aí a gente passou um ano ali. A minha mãe era aquela que abria a igreja, lavava a igreja, fechava a igreja. Às vezes, quando terminava ali o batismo, né, nas águas, ficava a piscina, a gente ficava brincando na piscina enquanto a minha mãe lavava a igreja. Tudo isso aí gerou algo em nós, né? Foi um período muito curto, mas gerou algo em nós. Eu era aquela criança que dia de terça-feira tinha os cultos de libertação. E aí eu grudava no braço da minha mãe e falava assim, não deixa a tia da escolinha me pegar não, mãe. Eu quero ficar aqui, eu quero ver as pessoas sendo libertas. Não Você deixa a queria tia da ver o escolinha vir movimento. não. Hã? Você queria ver, entender o que estava acontecendo ali? Algo já me atraía, Atraía. né? E eu ficava assim maravilhada vendo as pessoas sendo libertas e transformadas. Aquilo me impactou muito. Só que devido a esse relacionamento tão difícil do meu pai com a minha mãe, eles se separaram.
E a minha mãe, ela nos entregou para uma tia minha, né, para minha tia Aninha, para que ela cuidasse de mim e da minha irmã. Minha irmã é mais nova. E a minha tia cuidou muito bem da gente, né? E a minha mãe, a gente ficou mais ou menos 3 anos sem ver ela. Naquela época não tinha WhatsApp, não tinha celular assim, né? Tão fácil como tem hoje, era orelhão. Não tinha Figura notícia. masculina na sua casa não tinha. Pra quê? Era sua mãe sozinha. Não, ela foi embora. Ela nos entregou para nossa tia. Ah, mas foi depois de vocês estarem na igreja, tudo? É Depois desse porque tempo? ela estava na igreja, mas meu pai não. Não. E, E você tinha quantos anos? eu acho que eu tinha que uns 5, 6, mais ou menos. Ah. 5, Aí ela 6 entrega anos. você pra sua tia e E deixa aí a minha vocês. tia, ela nos abraça, ela Aham. cuida mesmo, né? A minha tia é católica. E aí a gente morou com ela, com o meu tio, com os meus primos, né? Mas assim, por mais que a minha tia desse toda a assistência como ela deu, ela cuidou muito bem de nós. Meu Deus, a rejeição ela dói. O abandono dói. E você lembra, com os 5 anos, você lembra da Cada cena? detalhe. Ela indo Cada embora? detalhe, sim. Eu lembro porque ela se abaixou, olhou nos meus olhos e falou assim: eu vou precisar ir embora. E a vida, ela me forjou muito cedo, Pastor Rafael. Eu tive que amadurecer muito cedo. E aí eu olhei nos olhos dela e falei assim: mãe, tá tudo bem, pode ir. Porque eu não aguentava ver a minha mãe sofrer mais, sabe? Eu não aguentava ver a minha mãe apanhando porque tinha derramado um caroço de feijão no chão. Aquilo era demais, era insuportável, entende? E aí ela foi, e a gente ficou sem ter notícia, porque ela foi para tentar uma vida melhor, entende? Então eles se separaram no papel e tudo. E o meu pai, ele é surdo. Ele ficou surdo aos 13 anos de idade. Uhum. Então ele não tinha condições de cuidar de mim e da minha irmã, não tinha condições nenhuma, nenhum sentido, né? Então a minha tia cuidou da gente, foi um período que a gente passou lá na casa dela. A primeira festa de aniversário foi a minha tia que fez, sabe? E ela deu toda a assistência necessária. E por que a sua mãe deixou você? Você sabe o motivo? Porque ela queria tentar a vida para nos dar uma vida melhor. Ela queria sair, Tá. ela foi vender roupa. Sabe, a minha mãe, ela sempre pôs a mão na massa. Ela mudou de cidade? Acho que ela foi para Ah, foi Tocantins. pra longe. E em 96, Pastor Rafael, naquela época, a gente se comunicava por carta, Era orelhão carta. ainda. Ainda era difícil, não era? Demorava, né? Né? Pra se E aí, comunicar. às vezes, como a minha tia não tinha telefone em casa na época, a gente quase não tinha contato com a minha mãe, né? Uhum. E aí, ela se casa novamente com o meu padrasto. Aí ela vai morar na cidade de Minasul, né? Que fica na divisa de Goiás com Tocantins. E a minha mãe volta para a igreja que ela tinha conhecido Jesus. Uhum. E lá ela fixa as raízes dela e firma com Deus, né? Buscou um relacionamento, aí casou de novo. E aí a minha mãe passou a buscar em oração pela minha conversão e pela conversão da minha irmã. Eu gosto de falar que a minha mãe, ela me gerou 2 vezes, uma no ventre e a outra nos joelhos, né? Só que toda essa situação não me fez querer estar perto de Deus, porque quando a gente não tem um bom relacionamento com o nosso Pai aqui na Terra, a gente tem muita dificuldade de olhar para Deus e vê-lo como um bom Pai, né? Deus foi apresentado a mim, não nessa primeira fase, mas na fase que eu me converti, como aquele Deus que, meu Pai, se você pisar na bola, ele vai te mandar para o inferno. Então eu pensava, eu não quero servir esse Deus, né? E aí a gente foi para a igreja católica com a minha tia, né? Seguindo tudo que ela vivia lá, respeitando tudo. Passei um tempo no convento. A gente chegava às 6 da manhã e ia embora às 6 da tarde. Quase 2 anos. Uhum.
E foi um tempo, assim, bem rígido, sabe? Não podia andar errado, não, senão era joelho em cima do milho, com o braço aberto e uma vara gigante. Com vara, hein? Meu Deus. Antigamente, né? Antigamente era assim. Só que quando chegou naquela fase ali de transição para a adolescência, veio tudo, Começa a vir aflorou os tudo, problemas. né? Porque Porque comecei a querer assim, entender as coisas, né? havia Entender o muito mundo. abuso emocional por parte de terceiros, não da minha tia, por parte de terceiros que tirava proveito da nossa fragilidade, falava assim, essas meninas não vão dar em nada. Porque, pastor Rafael, minha avó teve 12 filhos. Família grande, né? Uma faleceu muito cedo, ficou 11. E cada filho teve 2, 3. Minha avó tem mais de 30 netos, né? E todas essas famílias deram para os seus filhos uma boa estrutura familiar. Praticamente todos os meus primos são formados. 1, 2, 3 faculdades. E eu não, eu tive que começar a trabalhar com 10 anos de idade. Eu me lembro que eu cheguei no meu pai uma vez para pedir ele um shampoo. Eu queria R$3. Naquela época, shampoo custava uns R$3. E ele não. E aí eu falei, sim, eu preciso trabalhar. E aí eu comecei a fazer faxina por R$5. Para mim poder comprar. Imagina, eu tô numa fase de mocinha. Cabelão batendo aqui. Você quer tá naquela fase assim de querer se arrumar, né? E a minha tia, ela fazia o que ela podia, né? Eu não podia exigir muito dela, ela já fazia muito. E aí eu comecei a fazer faxina por R$5 na época. Comecei também a passar roupa para confecção. Às vezes a mesa de passar era maior do que eu. Meu braço ficava... Aí ganhava por peça, né? E teve muito abuso emocional por parte de terceiros que falava muita coisa. Você vai dar isso, você vai dar aquilo, né? Você vai acabar em tal lugar. E aquilo machucava, né? E as pessoas falavam assim, nossa, você tem que estudar. Mas, gente, é muito fácil falar isso para uma criança que tem uma estrutura familiar que dá isso para ela. Muitos tinham... A gente estudava, né? Mas tinha que trabalhar também. Não era fácil, né, a sua vida. Não era fácil. E aí, quando chegou na idade de 10 anos, tudo aquilo explodiu dentro de mim. O seu pai biológico nunca teve contato com você, assim, até aí, então? Tinha, Tinha? ele visitava a gente todos Visitava os você. domingos, porque depois que a minha tia nos acolheu, ficou mais fácil. Parece que o relacionamento até melhorou um pouco, porque ele não queria muito aquela responsabilidade lá Cuidar. dentro. Entendi. E a questão financeira também. E sua mãe longe, né? Exato, né? E quando as pessoas, né, vê que tem crianças que foram criadas sem pai, sem mãe, dependendo da pessoa, ela causa um abuso emocional, né? E aquilo gerou muita dor no meu coração. E aí um dia eu me tranquei no quarto, né? Peguei um objeto cortante, pressionei aqui contra o meu pulso. E eu falei, eu quero fazer um corte só. Pressionei aqui. Eu tinha 10 anos, pastor Rafael. Meu Deus, 10 anos. Mas era que doía demais. A dor era muito grande. E aí, quando eu pressionei, Deus bradou audivelmente. Não tinha ninguém lá para pregar para mim. Ele disse, pare. Eu tenho um propósito além da sua dor. Meu Deus. Uau! Eu vou escrever um livro com esse tema, porque foi o próprio Deus que pregou isso para mim. Ninguém pregou. Por que ele disse além da sua dor? Porque tudo que eu conhecia era dor. E ele disse, eu tenho algo além, um propósito maior. Uau! Isso é poderoso. E aí, na hora, eu soltei aquele objeto. Não entendi muito, eu não entendi muito a Bíblia, né? Eu tive aquela experiência com a minha mãe e tudo, mas
Eu não abri a Bíblia, não li e tudo. Eu ia Uhum. para a igreja com ela, né? Uhum. E aí, quando foi no ano de 2000, foi 2001, o atentado de Nova York, não foi 11 de setembro? Sim. Uhum. Eu estava assistindo a televisão. E aí começa aquele plantão. E aí mostra as Torres Gêmeas sendo atacadas. Eu fiquei em estado de choque, né? Eu acho que eu tinha 12, 13 anos, não me lembro muito. E aí, de repente, eu sinto uma presença gloriosa. Um anjo aparece na sala, me pega pelo braço, me leva para o quarto da minha tia, pega a Bíblia da minha tia, que na época, lembra daquelas Bíblias católicas com zíper Uhum. marrom? Uhum. Me leva para o meu quarto e fala: abre. Vou abrir aonde? Eu nunca li a Bíblia na minha vida. E aí ele disse: abre. Quando eu abri, pastor Rafael, caiu em Daniel, na visão do carneiro e do bode. E eu fiquei impactada. Olha só, eu tinha 12 para 13 anos, não conhecia a palavra. Um anjo aparece, me traz a revelação do que tinha acontecido no 11 de setembro. E aí fala: eu tô te chamando. Eu fiquei. Impactada. Eu peguei a Bíblia e lancei contra a parede. Não pense que eu abracei ela. Eu lancei contra a parede assim, pá! Falei: não. Porque eu tava numa fase da adolescência que eu queria viver minha vida. Já tinha sofrido demais. E eu queria viver. E aí eu falei: não. Joguei a Bíblia contra a parede. O anjo sumiu. Tá. E aí nessa fase a minha mãe vem, já busca a gente, já leva a gente para visitar, né, o padrasto, conhecer a nova vida dela. Aí volta a ter aquele relacionamento, né? Uhum. Mas ficaram as marcas. E aí, Uhum. né? E ficou quantos anos na casa da sua tia? Você ficou? Olha, foi de 96, 97 até 2002, por aí. Porque depois disso, eu me rebelei, né? Eu entrei naquela fase rebelde. Uhum. Eu já estava cheia de traumas. E aí, Então foi 6, 7 anos. É bastante tempo, né? meu Deus, sim, sim, foi um tempo muito bom. E aí, depois disso, eu morei em mais de 10 casas de favor. Teve casa que eu dormia no chão, comia uma vez por dia porque eu não tinha comida, sabe? Foi um tempo muito sofrido, de muita humilhação, de muita necessidade, sabe? Mas aí, nessa fase, o que eu posso falar que eu extraí de bom foi o meu filho, Cairon. Hoje ele tem 22 anos, né? Foi o bom de Deus nessa fase, porque filhos são presentes, né? São herança do Senhor, ainda que veio numa situação diferente do que eu gostaria, né? Mas ainda assim ele é um presente de Deus e Deus tem trabalhado muito na vida dele. E aí, durante os 10 anos seguintes, de 2001 até 2010, meu Deus, que processo doloroso, como é difícil viver sem Jesus. Eu tinha falado não, né? Uhum. Às vezes eu falo assim, meu Deus, como eu queria voltar lá, rebobinar a fita, porque eu acredito, gente, se eu tivesse dito sim para Jesus naquela fase, né? Mas eu sei que Jesus não desperdiça nada. Uhum. Tudo que a gente vive ali, ele pega e extrai algo de bom para trazer como aprendizado, lição Verdade. e testemunho, Uhum. né? Eu tenho certeza que muita gente vai se identificar com isso. Quantas pessoas hoje não passam por uma história semelhante, né? E, inclusive, tem pessoas que são filhos órfãos de pais presentes. O pai está presente, mas não dá amor. Isso é muito sério. E o pai, pastor Rafael, ele é responsável por dar ao filho destino. Imagina. Eu não sabia quem eu era. Eu não sabia. Às vezes eu pensava assim, quem que eu sou? Eu tinha muitas perguntas. Só que aí, nesse tempo, a minha mãe estava orando por mim. Meu Deus. E aí ela queria me levar para a igreja, mas eu já estava muito rebelde. E eu não queria, sabe? Às vezes eu ia, de vez em quando eu ia, eu tinha aquela saudade daquele ambiente, daquela atmosfera, mas eu não firmava.
Tem uma canção da pastora Fernanda que me marcou muito. Espírito Santo, ore por mim, né? E essa canção, ela me perseguia. Meu Deus. Às vezes eu ia pra festa, eu amava um pagode. Aí o Espírito Santo. Todas as coisas cooperam para o bem. Às vezes eu tava lá que eu trabalhava de degustar bolachinha no supermercado. Aí eu levava minhas bandejas e ficava no ponto de ônibus esperando dar o horário. Aí o Espírito Santo vinha. Estou clamando. E eu falava, ai, que raiva. O que o senhor quer comigo? Por que tá me perseguindo tanto? Coava na mente, né? Mas esse é o amor do Pai. Ele nos persegue positivamente. O amor do Pai, ele nos constrange, porque eu pensava, gente, eu sou a pior da criatura. Mas você mencionou algo que você disse que a sua mãe estava orando pela sua conversão lá atrás, né? Exato. Você tinha uma mãe ali, por mais que não estava, olha lá, por mais que ela não estava presente, tinha alguém ali nos bastidores, no mundo espiritual ali, orando por você. E olha, eu não conheço uma mulher de tanta fé como a minha mãe. Nossa, a fé dela é sobrenatural. Não, porque para ter essa coragem de deixar vocês, E ela foi muito para poder, julgada. para poder trazer uma vida melhor, é uma escolha muito difícil. Eu nunca julguei a minha mãe por isso, você acredita? Eu ouvia muito, sua mãe não vale nada. Não, ela vale sim. Uhum, Porque eu via o que ela passava, era muito sofrido. uhum. Nossa, você vê a sua mãe apanhar por nada. Quando ela falou pra mim, eu vou precisar, eu falo, mãe, vai, tá tudo bem. Porque eu amava ficar com a minha tia, eu já amava, Uhum. né? A minha Ela tia, confiava, né, na sua tia. minha tia era tia maravilhosa. Então, assim, a minha tia também criou um amor de mãe, né? Minha tia, meu Deus, muito, muito maravilhoso. E o tempo que a gente Isso teve. mostra também que, apesar de você não ter um pai, né, e que isso vai causar feridas em você, na sua alma, mas ali, às vezes pode ter mãe que tá escutando, né? Às vezes Exato. os filhos fora dos caminhos. A oração, ela nunca é descartada. Nenhuma oração o Meu Senhor descarta Deus. nenhuma. Ele colhe todas as Ele- lágrimas. Porque às vezes a gente está passando por alguma situação e vendo, mas às vezes não vê a situação, não vê uma esperança. Uhum. Né? Porque as pessoas lançavam palavras que você ia ser aquilo, você ia ser isso. Eu também já lançaram muitas palavras que eu não ia ser nada também. Não, eu nem Alguns da minha falei. família falavam isso, pá, agora eu tô aqui, hoje eles me assistem aqui. Não, E daí, eu nem falei o e- que eles falavam de mim, é, era pesado. mas um amor, mas eu lembro, você tá falando isso pra mim, e eu tô lembrando minha mãe também, oração, mesma Uau. coisa. Tem poder, meu Deus do céu, como a oração de uma mãe tem É poder forte, né? demais. É um amor assim gigantesco que o pai ele acolhe de uma forma extraordinária, né? Uhum. É. Porque veja, né? Mesmo você estando em rebeldia, o Espírito Santo insistindo em você, né? Ele é aquele que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É. Né? A minha mãe, ela não conseguia me convencer com as palavras dela. O que que ela fazia? Na Orar. oração. E quem é que convence? O Espírito Santo, né? Naquela época a gente não tinha recurso, né? Não. Mas Se era uma ia época boa, embora, né? você não tinha como você mandar mensagem, se Não. ficava longe. Era só oração. Era Não tinha como você- oração. Nossa, isso é forte, né? Porque se a gente for parar pra pensar Benefício do hoje... governo não tinha. Tinha que se virar muita coisa. Oh, Então você tinha muita dependência de Deus. sim. Hoje tá tá bem fácil as coisas, né? Oh, Tá bem fácil, mas eu sou de 87, então pensa, eu tô nessas duas gerações. É. A geração passada e essa. tá fácil, mas as pessoas estão feridas, né? Hum. Financeiramente, um pouco mais fácil de conseguir as coisas. Mas as pessoas estão doentes emocionalmente. Ansiedade, pastor Rafael. Então, Ansiedade, que é considerado o mal do século. Quanta gente... O que tem de aluno que chega na escola falando, pastor Ana, eu tô tomando remédio para depressão, para ansiedade. Tô falando de crente, de 20, 10, 15 anos de casa, de igreja.
que não sabem quem é o Pai. Mas vamos continuar com o seu testemunho. Que depois você vai descobrir. Essa paternidade vai ser curada, né? Sim, meu Deus do céu. E aí, nessa fase, eu era daquela das baladas. Uhum. Vivia nas festas. Eu buscava um refúgio. Graças a Deus, eu nunca me envolvi nas drogas. Mas o meu refúgio era festa, né? E eu tinha um sonho de ser uma cantora de axé. Eu gostava muito do axé. Quem olha para mim hoje e vê o ministério do Espírito Santo fala, meu Deus, não. Nunca que eu vou imaginar uma coisa dessa. Nunca. Né? E aí os anos se passaram, eu me mudei para a cidade de Anápolis, embora eu nasci lá, a gente foi morar na cidade de Jaraguá, né? Depois que eu retornei para Anápolis. E foi um tempo assim onde Deus começou a construir um caminho, onde não tinha. E eu lá nas festas, lembra daquela fase de 2009, 2010, que aquela canção do Regis Danese explodiu? Entra na minha casa. Aquela canção entrou nos bares. Você vê o que Deus fez, né? Verdade. Aquela canção era tocada nos pagodes. O povo com taça de cerveja cantando, Verdade. profetizando, declarando, sem entender o que estava acontecendo. Só que eu, como já tinha colocado o pezinho lá no evangelho, eu sabia. E aí, quantas vezes eu estava lá assim, dançando, bebendo, aí começava. Como Zaqueu. Né? Aí, meu Deus do céu, aí eu ficava assim. Teve uma situação muito engraçada, que teve uma menina que estava assim, bêbada, e ela chorava. Eu não sei o que eu faço na minha vida. E eu estava mais bêbada que ela. Eu virei para ela e falei assim, você precisa de Jesus. Você precisa buscar Jesus. Eu estava muito também bêbada. Tava precisando. Mais do que ela. Porque eu sabia que Jesus tinha poder para mudar, né? E aí, pastor Rafael, um belo dia, a minha tia, aí eu já me mudei, já não estava com a minha tia de criação, fui para uma outra tia minha, na cidade de Anápolis. Ela falou assim, ó, a gente está indo lá para casa da sua tia Neuza, vai sair todo mundo, vai ficar ninguém. Você quer ir? Eu falei, não, tia, eu vou pro pagode, vou pra Soma. E não ficou ninguém na casa. E eu, por conta de tudo isso que eu passei na infância, eu não gostava de ficar sozinha, né? Sempre que eu ia pro banheiro, eu desabava, eu chorava. Eu saía plena, ninguém sabia que eu tinha desabado dentro do banheiro. E o meu tio tinha esquecido uma escada que dava pro telhado. E aí, quando todo mundo saiu, me bateu uma angústia, uma tristeza. E eu já estava quase me organizando para ir pro pagode. E aí eu falei, eu vou subir nessa escada e vou chorar. E aí eu subi na escada, sentei no telhado como uma criança que fica na calçada balançando as pernas. E aí passavam os passarinhos, aí eu comecei a conversar com Deus. Falei, Deus, eu preciso que o Senhor mude a minha vida. Eu não aguento mais. Se o Senhor mudar a minha vida, eu entrego a minha vida para Ti. E aí eu pedi um sinal para Deus de 3 dias. Aí eu chorei, desabei, desci e fui pro pagode. Meu Deus. E 3 dias depois, meu esposo, que eu não conhecia, o pastor Fabiano, aparece. Deus me apresenta ele como um empresário, onde eu seria uma cantora de axé. Certo. E aí eu comecei, né, aquela carreira secular, mais interno, né, nada de ser conhecida, enfim. Comecei a cantar ali, no barzinho aqui, outro aqui. E tava legal. E eu falei, gente, olha, vai dar certo. Minha vida achou um propósito, né? E aí, um belo dia, a gente tá no interior de São Paulo. Fui convidada para cantar um carnaval no interior de São Paulo. A gente veio e aí eu cantei para 20 mil pessoas naquele interior de São Paulo. Eu cantei no trio e cantei no palco. Aquilo ali para mim, meu Deus, era maravilhoso. Eu falei, pronto, me achei. Dei alguma coisa. Porque quem carrega esse sentimento de rejeição, ele tem sempre uma necessidade de aprovação. E aí eu liguei para minha mãe
toda feliz. Eu falei, olha, sua filha tá aqui no trio. Tô cantando para 20 mil pessoas, mãe. Ela não foi mal educada, mas ela liberou uma palavra que trouxe muito impacto no meu espírito. Ela disse, pois vai ser a última vez, porque o seu lugar é no altar. Uau! Como eu vi que ela falou com amor, mas foi algo profético, acabou com o meu carnaval. E eu fiquei refletindo naquilo, fui dormindo com a canção Espírito Santo ecoando na minha cabeça. No outro dia, eu até cantei no palco, mas não foi a mesma coisa, sabe? Você provavelmente foi cercado por muitas pessoas, né? Pessoas, amigos, que se diziam amigos. Pessoas que te cercavam e você achavam que eram amigos, você se decepcionou com Sim, pessoas. houve muitas decepções, muitas. Porque a gente que vem de uma infância marcada por rejeição, a gente procura o nosso pai em tudo. E eu procurava a figura do meu pai nas amizades, nos relacionamentos. E aí você se entrega muito, você se doa muito, tanto nas amizades quanto em relacionamentos. E aí você é muito machucado. E quando as pessoas ficam sabendo da história, de tudo que você passou, parece que elas tiram mais proveito ainda da sua fragilidade. E muitas vezes te olha com um olhar de rejeição, conta do seu histórico, de onde você veio, sabe? Parece que tipo assim, não, daqui não vai sair nada de bom. Entende? Entendi. E aí tudo isso aí machucava muito. Então, embora eu tinha, às vezes, um convívio assim, eu era muito de poucos amigos, porque eu enfrentava rejeição na escola também. Eu era aquela do fundão, que eu tremia quando a professora fazia chamada para falar meu nome. Eu tinha muito trauma. Quando falava assim, vai ter que fazer um trabalho no cartaz, papelão, para apresentar, eu começava a tremer. Eu falava, meu Deus. Quando eu era criança, Você tinha medo de tudo, né? eu tinha Dava medo. medo. Eu tinha medo. Medo de ser rejeitada. Ninguém brigar. Tudo que você faz, você tem medo. Quando você não tem segurança, você não tem raiz, né? Não, eu não tinha Tudo que segurança. você vai fazer, você tem Não, medo. eu era muito instável, muito cheia de medo, de insegurança. E quando eu era criança, a minha mãe falava assim que as pessoas iam conversar comigo, e eu me lembro. Eu fazia assim com a minha mão e colocava dentro da boca, Meu para não Deus. falar. Eu tinha medo das pessoas conversar comigo. Paralisava você. Porque teve situações, olha o tanto que Satanás, ele é sujo e ele já sabia do propósito de Deus na minha vida, entre partes, porque ele não é onisciente, mas Deus já colocou um sinal sobre a minha vida ali desde cedo. E ele sabia que algo estava por vir. Teve situação que eu estava assim, sentada sozinha, e aí a minha tia falava assim, eu vou ali resolver um negócio. Às vezes, tipo assim, num consultório médico. Eu acho que foi isso que aconteceu. Aí tinha uma pessoa assim sentada. Na hora que a minha tia levantou, a pessoa olhou pra minha cara e fez cara feia. Começou a mostrar a língua pra mim, me tratando com desprezo. E eu era uma criança. Quando a minha tia saía, tinha pessoas do convívio nosso lá que falavam assim, ei, você sabia que você não vai dar em nada? Sabia que você vai se tornar uma prostituta? Meu Deus. A pessoa falava isso pra mim, por isso que eu falei do abuso emocional. Eu me lembro como se fosse hoje. Tudo isso marca, pastor Rafael. É memórias fotográficas assim que você vai... Eles vai se sentindo inferior às pessoas, né? Eu tava com um caderninho que eu tinha acabado de comprar. Nossa. Aí a meu Deus. pessoa não vai dar em nada. Você vai acabar igual sua mãe. E aí quando eu contava pra minha tia, ela pensava, não, aquela pessoa não fez isso com você. Falando, tia, fez, tia. Teve uma situação, eu nem ia contar isso aqui, mas eu acho que eu vou contar. Eu acredito que tem um propósito de Deus nisso. Eu confiava muito nas pessoas. Muito, era muito assim, meu Deus, eu não tinha maldade. E aí tinha um casal de crianças, irmãos, que a gente brincava quase todos os dias. E aí um belo dia eles me chamam para brincar, eu entro na casa. Quando eu chego lá, a tia deles, que era uma mulher já de 40 e poucos anos, estava lá. E eu vi que tinha algo estranho, eles estavam rindo pelo canto da boca. Aí vem o primo deles, de 17 anos. A tia pega o meu braço, levanta, faz assim, segura. Eu era magrinha. E me segura
para o sobrinho dela passar a mão no meu corpo. Meu Deus do céu. Aquilo foi um abuso, vamos se dizer assim, né? Eu estava com o meu corpo formando. E aí eu comecei a gritar, porque as crianças estavam lá rindo de mim, a tia rindo horrores, né? E eu me lembro da roupa, eu me lembro do cheiro, do perfume. Aquilo foi horrível, Meu Deus do céu. porque eu confiava nessas pessoas, né? E aí não passou disso, graças a Deus, né? Mas eu comecei a ter trauma de abraço. Eu fui aprender a abraçar agora, tem uns 2 anos pra cá. As pessoas chegavam perto de mim e eu fazia assim, ó. Entende? Pra me proteger. Uhum. E aí eu saí correndo, quando eu consegui puxar o cabelo dela, saí correndo e entrei num quartinho que tinha um coelhinho que a minha tia cuidava e fiquei chorando lá a tarde toda. Né? E eu pensava assim, como que pode? Eu confiei. Eu Que horror, confiei, não? né? Pensa, Uhum. isso eu tinha o quê? 11 anos, eu acho. Uhum. Foi muita coisa, Meu Deus. muita E você coisa. tinha uma confiança também na sua tia, né? Ah, Você se abria tinha, com ela, né? sim. Não muito, né? A minha tia ainda veio aqueles filhos criados assim mais rígidos um pouco também, Sim. né? Criação mais rígida. Aí minha tia assim, é aquela mãezona, mas eu não tinha muito. Por exemplo, essa visão, essa experiência do anjo na casa dela. Se ela ficar sabendo, é através do podcast. Porque se eu contasse, eles não iam acreditar. Uhum. Porque assim, quando a criança ela é criada do jeito que eu fui, sem pai, sem mãe praticamente, ninguém dá crédito para o que ela fala, pastor Rafael. Ninguém dá crédito. Isso doía muito. É verdade. Isso doía muito. Porque aquele preconceito, né? Uma criança que foi abandonada, deixada pela mãe. Eu tenho uma É. tia minha, que é uma outra tia, que a primeira vez que ela me viu pregar numa igreja, ela chorou demais. Ela falou assim: Meu Deus, quando eu via, as irmãs falam comadre, né? Quando eu via a comadre Aninha cuidando de vocês, eu falava assim: Meu Deus, o que vai ser dessas meninas? O que vai ser da Ana Paula, da Daiane? E aí, vendo você pregar assim, ela chorava, né? E ela é católica também. E aí ela ficou assim maravilhada com o que Deus estava fazendo, sabe? Meu Deus do céu. E aí, quando eu conheci o meu esposo, a gente entrou nesse caminho aí do secular, né? E voltando para aquele período do carnaval, quando a gente voltou para Goiânia, aí Deus começou a trabalhar em cima daquela palavra que a minha mãe havia liberado. Foi uma palavra forte, de impacto, né? No mundo espiritual. E aí teve uma fase, antes da grande experiência que mudou minha vida, em que o meu esposo havia feito um investimento muito alto para mim fazer. Porque, assim, naquela época, uma participação com um cantor que estava no auge poderia alavancar uma carreira. E aí, o meu esposo havia trazido uma banda que estava no auge, estava indo na época no programa da Ana Hickman, no SBT, na Record, enfim. E me colocou para fazer uma participação especial, gravar e pegar aquele material e vender nas casas de shows. E ele tinha feito um investimento acima de 20 mil. 20 mil reais naquela época ainda era muito dinheiro, né? Hoje ainda verdade. mas naquela época era mais. Era mais. E a matriz, o CD da gravação, levou uns 2 meses para ficar pronto. Quando chegou, o que a gente ia fazer? Fazer cópias dessa matriz para espalhar e colocar nas casas de show, né? Olha só, quando eu comecei, na época, foi quando o Gustavo Lima, todo mundo conhece o Gustavo Lima, começou também. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava gravando um programa de TV local, regional, né, de Goiânia, e logo depois o Gustavo Lima foi lá e gravou também. Ele estava só aguardando. Então foi numa fase ali que tudo podia acontecer, né? E aí quando essa matriz chegou, Deus me visitou e falou assim: vai lá pro seu quarto, pega essa matriz, quebra, sem direito a retorno. E algo foi muito forte no meu coração, porque eu fui pro quarto, me ajoelhei e despedacei aquela matriz, para não ter cópia. E Deus disse: agora repete comigo. A partir de hoje, eu enterro os meus sonhos e passo a viver os sonhos de Deus no lugar dos meus. Eu não sabia nem orar. Deus falou: repete comigo.
E ali eu enterrei um sonho carnal, né? E eu dou glória a Deus, meu pai. E aí, sabe o que aconteceu no dia seguinte? O empresário daquela banda famosa liga no telefone fixo e eu atendo. Era com você que eu queria falar. Um dia depois, pastor Rafael. É o seguinte, te ofereço tudo. Vou te tornar famosa da noite pro dia. Te levo no SBT, na Record. É só Satanás falando. Igual Jesus no deserto. Igualzinho. No pináculo. Isso aí. Te mostro o reino. Tudo isso eu te dou. E aí ele falou assim, se você abandonar tudo, inclusive o seu marido, e vir para São Paulo, eu te torno famosa da noite pro dia. E eu vi o diabo ligando para mim um dia depois da minha renúncia, pastor Rafael. Meu Deus. É o próprio Satanás. Sabe o que eu enxerguei ali? O valor do meu chamado. Eu falei, rapaz, eu vou permanecer firme, porque se o diabo tá fazendo uma proposta dessa, algo poderoso Deus tem para fazer na minha vida. E nessa época aí, essas músicas, elas estavam em alta, né? Oh, Vendia muito CD. tava. Música de Era a axé, fase sertanejo. da Cláudia Leite, 2009, É. né? E a região lá também saiu muitos cantores de lá, né? Ah, Essa região. Goiás, Goiânia é conhecido por terra de sertanejo, né? Eu Sim. nunca fui muito fã de sertanejo. Eu gostava mais do axé, enfim, embora eu não sou baiana, né? Mas era algo que eu gostava bastante. Uhum. E aí, quando ele falou isso, eu falei, não, obrigada pelo convite, mas é porque eu acabei de entregar a minha vida para Jesus. Ele ficou sem fala. Ele falou, tá bom, tchau. Existia o diabo, ele fugirá de vós. Foi dito e reto. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resiste ao diabo, ele fugirá de vós. Meu Deus. Mas aí começou uma fase de deserto. Mas o que te fez tomar uma decisão tão dura assim e rejeitar? Porque ali poderia transformar a sua vida ali, né? Assim, financeira. E era o que eu buscava antes. Eu Isso. buscava uma oportunidade, alguém, um empresário me enxergar. É o que te fez ter essa mudança assim tão a negar, assim, ter essa força de negar isso aí e seguir a Cristo. Quando Deus me levou para aquele quarto, a palavra da minha mãe, que foi num carnaval, foi no mês de fevereiro. E essa situação, essa gravação com essa banda na época, foi em maio, numa pecuária de Anápolis. E a renúncia foi no mês de agosto. Viu? Fevereiro, maio, agosto. Uhum. Quando foi em outubro, eu tive a experiência de arrebatamento. Eu estava dormindo, eu acordei, não conseguia abrir os meus olhos, eu sentia tudo. Cheirava, sentia, mas não conseguia abrir os meus olhos. É como se você é colocado dentro de um quarto escuro. Você está abrindo o olho, mas não está vendo nada. E aí, de repente, eu sou sugada para o céu. E aí eu começo a flutuar. E de repente, Jesus chega. O rosto dele era como o sol do meio-dia. Os olhos como chamas de fogo. Mas havia tanto amor naqueles olhos, meu Deus. E aí a boca dele abre e a minha abre junto com a dele. E aí ele começa a soprar fogo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, né? João Batista disse. E aí eu comecei a falar em línguas lá no céu. E voltei pro meu corpo assim. E como se alguém estivesse tentando sair do fundo do oceano, de um rio, buscando fôlego. Aquilo me marcou. Eu brinco, pode colocar o mundo, me colocar no centro, tentar me provar que Jesus não existe, que eu vou falar, existe, ele é real, eu vi. Eu sou indesculpável. Sabe, eu tomei essa decisão antes dessa experiência. Uhum. Mas
é algo que eu já sabia do meu chamado desde criança. Lembra do anjo me visitar no 11 de setembro? Ali eu já tive a revelação do meu chamado. Só que eu não imaginava que era tão lindo, eu pensava que era sofrido. Porque eu via, cara, o povo mostra um Deus muito carrasco, eu tinha medo de Deus. Eu falei, não, tá doido. Né? E aí, quando eu tive essa experiência de arrebatamento, o meu esposo também já estava no processo de vir para Jesus, ele veio junto comigo, né? Só que ele tomou um susto, porque eu quebrei a matriz, lembra? Lembra do investimento que ele fez? E aí, eu falei, Deus, como é que eu vou contar para ele? Misericórdia. Meu Deus. Aí eu saí do quarto, ele estava sentado assistindo televisão. Eu falei, olha, é o seguinte, Deus mandou eu quebrar a matriz e é pra gente servir a Jesus. Ele ficou assim, ó. Sério, ele ficou em estado de choque. Ele ficou sem reação. Ele, tá bom. Acho que a ficha dele não caiu, né? E aí Deus começou a trabalhar nele. E foi, tipo assim, ele já pegou e levou a gente pra igreja, né? Meu Deus. Vocês investiram um bom dinheiro pra fazer Foi. isso aí, né? Foi, meu Deus. Mas ele aceitou assim, de primeira, assim? Ele ficou em estado de choque, paralisado. É. Mas ele não questionou. Nossa, foi incrível. Ele não questionou. É incrível que quando a gente está no centro da vontade de Deus, Deus cuida de tudo. A gente não precisa ter medo de nada, né? Ele vai alinhando tudo. E ele alinhou o coração do meu marido. E aí a gente começou a ir para a igreja. E aí eu me coloquei à disposição para servir no Ministério de Louvor, né? Eu cantava. E aí eu comecei a servir. Tive uma experiência bacana, né? Como que foi essa questão? Vocês saíram, daí vocês não ganhavam mais recursos financeiros pela música ali no mundo que você tocava, né? A partir daí, vocês passaram a ter outras fontes de renda também? É que o meu esposo, ele tinha uma empresa, ele era sócio, né? De uma empresa que ele então cuidava, tinha a gente outra. até morava lá, né? Entendi. E aí o recurso maior vinha de lá, né? Entendi. Que assim, é muita ilusão início de carreira secular, você não ganha dinheiro. As pessoas tiram muito proveito porque você está querendo uma oportunidade, né? Então você não ganha dinheiro, não esquece, é muita ilusão, né? E aí o maior recurso vinha dessa empresa. Mas aí o que acontece? Tudo começa a dar errado nessa empresa, né? O sócio já não quer tocar mais, meu esposo começa a peitar tudo sozinho. Foi ficando cada vez mais difícil. Um homem que andava com mais de 12 mil reais no bolso passou a andar com moedas no bolso. Foi um deserto terrível. Terrível. A gente não tinha dinheiro nem para comprar, muitas vezes, arroz e feijão. Isso dessa fase, imagina. A cabeça de uma nova convertida. Mas eu estava muito convicta do meu chamado. E ele apoiando 100%. E aí, faliu. Eu me lembro da minha mãe mandar carne numa caixa de isopor. Ela morava a 540 quilômetros de onde a gente morava. Só que tinha uma van que fazia, né, um trajeto todos os dias para levar e trazer pessoas, né, dessa cidade. E aí ela encheu uma caixa de isopor de carne e mandou pra gente congelada, pra gente pegar lá no local, pra gente ter carne para comer. E suco a gente pegava uma manga do quintal e fazia. Só que foi uma fase que a gente mais construiu a nossa fé. A gente não tinha dinheiro muitas vezes para pôr gasolina no carro, a gente subia de a pé e ia para a igreja. E a gente se firmou muito em Deus, ia muito na igreja. Diante da necessidade, quando você aprende a buscar em Deus, parece que fica tão mais leve, né? Você encontra em Deus um refúgio em vez de ficar só culpando Deus. Agora que eu vim para o Senhor, tudo começou a dar errado. Meu rosto encheu de espinha. Que teve uma tia minha que colocou o dedo no meu rosto e falou assim, isso é lepra. Você tá com lepra. Porque quando eu larguei a carreira secular, devido à situação minha que veio de um histórico difícil, elas entenderam que, cara, vai dar certo, agora vai dar certo a vida dela. Vai melhorar.
E quando eu larguei, eles ficaram muito revoltados. E aí essa tia minha falou assim, mas Deus não se importa de você estar na igreja e cantar no mundo. Deus não liga pra isso, não. Olha só. E eu falei, não, tia, mas foi uma decisão que eu tomei, eu não quero. Eu quero servir a Deus. Eles ficaram muito revoltados. Muito. Por muito tempo, teve pessoas que deixaram de falar comigo. A gente foi pro deserto mesmo, durante 2 anos. Humilhação, muita humilhação. E sabe, mas foi o tempo que a gente mais se firmou em Deus. E eu comecei a servir na igreja. Vieram as decepções, porque eu já estava começando a fluir naquela adoração profética, e na igreja que eu estava na época, não podia ministrar, só cantar. E um belo dia o pastor estava prestes a descer, e a banda ensaiando, e eu ali cantando, e fui tomada pelo Espírito Santo. E aí eu comecei a profetizar. De repente, desce, não é nem pastor, é bispo, né? Desce e manda um recado. Se ela ministrar, ela tá fora. Aqui é para cantar o que a gente pede. Oh, meu Deus. E aí um dia eu cheguei no obreiro, né? Que a minha mãe era daquela que ela ungia a cabeça da gente. Tem até uns memes no Instagram, né? Daqueles bonequinhos, né? Da mãe lá orando pela criança. Minha mãe era dessa. Ela chegava lá quando a gente tava dormindo, quando a gente ia passear lá e ficava lá. E ungia a cabeça da gente. É mãe, né? Nossa, meu Deus do céu. Que parte que eu tava? Ah, tá. Você ministrou na igreja e o bispo falou que não era pra você ministrar mais. Exato. E aí, como a minha mãe me ensinou essa questão de ungir com óleo e tudo, aí eu cheguei lá no cantinho da igreja e falei, olha, eu queria um pouquinho de óleo. Ele disse, você pegou envelope? Eu falei, não. Ele falou, para você pegar um pouquinho de óleo, você tem que pegar o envelope e liberar uma oferta. E aí, um belo dia, né, a troca de bispo vem... eu acho que é importante eu falar essa fase, né? Porque, imagina, eu saí do mundo e já caí num sistema religioso. Mais rejeição, né? E aí trocou de bispo, veio o bispo, a esposa, e aí ela tomou a frente do louvor, e aí veio mais uma outra onda de rejeição, porque ela não me queria. Ela tinha alguma coisa comigo, ela não me queria. Ela não podia me ver cantando, que ela falava assim, quando eu estiver cantando, só eu canto. Não canta comigo. Imagina, pastor. Que coisa, né? Coisa feia. Meu Deus. Acho que não tem isso hoje, não, né? Não tem pouco, né? Não tem pouco, né? E aí... Meu Deus do céu. E aí um dia eles fizeram a reunião e falou assim, não, tira ela. Tira ela. E eu era aquela que eu chegava no culto 5 horas da manhã e fazia 3 cultos de manhã. Só saía do altar 1 hora da tarde. Não ganhava 1 centavo. Eu não queria. Eu estava tão apaixonada por Jesus que eu queria só servir. Acordava 4 da manhã, fazia o primeiro culto, segundo culto e terceiro culto. Sabe? E aí eles me tiraram, me dispensaram. E eu voltei para casa e chorei muito. Falei, Jesus, o senhor disse que eu tinha chamado. Não deixe meu chamado morrer, não. E isso eu ajoelhada, orando, chorando, no chão ali. Aí o telefone toca. Aí uma amiga, na época ela me chamava de Paulinha. Paulinha, o que você tá fazendo? Quase que eu falei, eu tô chorando. Não, mas eu falei, uai, como assim? Ela falou, não, é porque você tá na igreja? Eu falei, tô. Ela falou, menina, lá na minha igreja tá precisando de ministro de louvor? Olha a resposta de oração. Eu tinha acabado de chorar e falar, não deixa meu ministério morrer, não, porque foi o senhor que me chamou. Sim. E aí ela falou assim, a igreja é simples, o culto é na garagem, mas você vai amar, Paulinha. Falei, vamos lá. E que igreja amorosa, pastor Rafael. Foi me apresentado um amor de Deus maravilhoso, Pai presente. Já era uma atmosfera. Era na garagem, mas era um ambiente tão gostoso. Nossa, eu sinto saudades daquele tempo, sabe? E o pastor tão amoroso, a pastora tão amorosa. Lembra do encontro com Deus que as igrejas faziam? E aí essa igreja fazia o encontro com Deus. E eles fizeram 3 dias de encontro com Deus, e aí ia todo mundo para a casa do pastor. A casa do pastor era de 2 andares, gigante. E as mulheres ficavam num quarto, os homens ficavam no outro.
Meu esposo foi, eu fui. E aí o pastor estava pregando, né? E falando assim, olha, lá no quarto que vocês estão, que a Ana tá... A gente recebeu um missionário, um anjo ficou em pé na cama. Apareceu para ele. E aí eu brinquei, eu falei, pois eu não durmo enquanto eu não ver um anjo. Eu aprendi a ser radical igual minha mãe na fé, sabe? Posicionada. E aí as pessoas rindo, ai, mas essa Ana é engraçada, meu Deus do céu. Aí chegou a hora de dormir, quem disse que eu dormia? O sono foi embora. Deu meia-noite, as mulheres pararam de conversar e eu não dormia, o sono não chegava. E aí eu fui ficando só com o nariz pro lado de fora. Eu falei, vai acontecer alguma coisa. Pra que eu fui pedir? Né? E de repente, deu 3 horas da manhã, eu com o olho desse tamanho. Aí eu falei, Jesus, me perdoa pela oração que eu fiz, deixa eu dormir. De repente, um anjo começa a andar em cima da cama. Ele deita do meu lado e levanta essa minha mão, que eu tava assim, eu tava igual um pinguim. Tava morrendo de medo. Não era medo, era temor. Aquela presença, porque o medo é uma opressão, né? Mas era a presença, era aquele temor da presença. E aí o anjo levantou o meu braço 3 vezes. Das 3 vezes que levantou, meu espírito saiu do meu corpo e voltava. E aí eu sentia o coração. Falei, uau. Aí eu desci, pastor, o anjo apareceu. E aí eles me deram um livro que apontava para o meu chamado 10 anos depois. E eu não sabia. Pegue a Unção, do Dag Mills. Já ouviu falar desse livro? Ele é dessa finurinha, assim. Não. Pegue a Unção, do Dag Mills. Ele é um pastor... Ele não é africano, mas ele mora na África. Acho que é Gana. Ele tem um ministério poderoso. Né? E aí eu li aquele livro, levei ele para casa. Enquanto eu li aquele livro em cima da cama, o meu espírito saiu do meu corpo. Eu fui arrebatada. Voltei para o meu corpo. Começa a jornada de ir para um outro ministério, porque havia chegado o tempo de transição. A gente era muito obediente à voz de Deus, ainda que as pessoas nos julgassem. Deus falou, agora aqui encerrou, vai para cá. Aí chega lá, vou entrar no ministério de louvor, vou servir. Muito radical na minha fé, aquela pessoa que ora, que jejua, que vê anjo, que vê isso, que vê aquilo. E aí eu pensava, isso é normal, né, gente? É normal, né? Todo crente vê anjo, né? Todo crente vê o sobrenatural, mas não. E aí vem uma outra onda de rejeição. Por quê? Ela quer ser santa demais. E aí eu amava as frases da Joyce Meyer. Oh, meu Deus, como eu amo a vida da Joyce Meyer. Catherine Coleman, Benny Hinn. Mas a Joyce Meyer me ajudou muito no processo que eu precisava de cura na minha alma. Os livros dela. E aí eu postava frase. Postava no grupo. Todo mundo compartilhava alguma coisa. Foi quando lançou o WhatsApp. Novidade, né? Aqueles grupos. E eu me lembro que chegou um tempo que a pastora me chamou. Tô falando de uma pastora, tá? Não se assustem. Só para vocês entenderem. Meu Deus. Ela me chamou para um gabinete, olhou nos meus olhos e falou, eu tenho um nojo de pessoas como você que quer ser santa demais. Olha, que coisa terrível. Uau! Mas eu não incomodava ninguém, o pastor Rafael postava. Era normal pra você que tinha as experiências, né? Porque eu pensava, gente, isso é normal, né? Todo mundo vive isso. Eu não era crente chata. Não era. Sabe? E aí, ela achava que por eu postar uma coisinha ali, outra aqui, eu queria ser santa demais, mas não era. Não era desse sentido, né? Embora eu quero ser santa mesmo, ser de santo porque eu sou santo, diz o Senhor. Né? Então acaba que é um elogio, né? Essa fala. E aí fizeram uma reunião para me tirar do Ministério de Louvor só por causa desse posicionamento meu. De querer, sei lá, eu nem incomodava ninguém. E aquilo me machucou. Mas eu permaneci porque Deus falou que lá seria uma escola de como não fazer. Forte, né?
E aí passou alguns anos, 10 anos servindo a Deus, e ainda as feridas estavam lá. E aí, um belo dia, Deus falou, manda uma mensagem pro seu pai, libera perdão para ele. Nossa, meu Deus, como eu tive dificuldade. Só que como ele era surdo, ele é surdo ainda, e naquela época ele não tinha o WhatsApp, eu fiz uma mensagem de texto, porque ele mora em outra cidade, né? E eu precisava falar com urgência, não tinha como eu ligar, não tinha WhatsApp, não tinha chamada de vídeo. Mandei uma mensagem de texto, aí ele respondeu, ele falou, não, eu nunca fiz isso. Ele não reconheceu, mas eu fiz a minha parte, né? Meu pai hoje me trata muito bem, a gente se reconciliou, eu visito ele, né? Ele me abraça. Ele não é convertido ainda, mas eu oro pela salvação dele. E eu precisei entender que o meu pai, eu não conhecia o meu avô paterno, como eu disse no início. Como é que eu vou cobrar do meu pai que ele seja pai se ele não teve um pai? Pessoas feridas ferem pessoas, pessoas curadas curam pessoas, né? E aí eu entendi, e aí o processo de cura, de perdão começou. Mas sabe o que foi mais difícil? Não foi liberar perdão para o meu pai, não, foi para mim. Porque a dor continuou. E aí um dia eu cheguei numa pessoa que era muito próxima de mim, e eu falei assim, Sheila, o que acontece? Todo mundo me rejeita. Ela falou, Ana, você não tem noção o quanto o pai te ama. Você tem um ministério muito lindo, muito especial, mas é incompreendido. E eu falava, mas eu carrego uma dor muito grande. Ela falou assim, você nunca se perdoou. Pastor Rafael, você acredita que eu descobri que liberar perdão para as pessoas é mais fácil do que liberar perdão para você mesmo? Porque eu me culpava por muitas coisas. Porque nesses 10 anos que eu disse não para Jesus, eu fiz muita coisa errada. E aí a gente se culpa, né? O diabo, ele vai usar a culpa e a condenação para te arrancar da presença. Ele faz isso. É uma maneira dele te afastar do jardim, da presença do Pai. Né? Ele te coloca culpa, vergonha. Você olha para você e fala, ai meu Deus, eu não tenho nem coragem de falar com Deus. Né? E aí, Deus foi tratando no meu coração. E um belo dia, eu fiz essa oração. Falei, eu me perdoo. Mas eu não imaginava que aquilo ia ser tão forte no meu coração. Né? Mas 10 anos cantando, pregando. Tive muitas visitações de anjos. Muitas que eu nem entendia, não sabia. Todas aquelas experiências. E aí, quando chega no ano de 2021, estávamos no auge da pandemia, lembra? Já tinha passado mais. E aí, eu começo a ter uma dor de cabeça muito forte. Eu falei, vou comprar um remédio, vai passar, né? Tá tudo bem. Porque lembra que a pandemia, durante um tempo, não podia ter cultos presenciais. E aí, depois podia, mas era um irmão a cada 10 metros um do outro. E aí os noticiários eram morte, 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 morte. Tudo aquilo esfriou a minha fé. Não que eu me afastei, eu não me afastei. Continuei firme na igreja, mas a minha fé esfriou. Falei, meu Deus, que coisa. O espírito de medo tomou meu coração. Entende? E aí eu comecei a ficar apavorada com aquilo e foi esfriando na oração, no jejum, na adoração. E aí aquela dor de cabeça continuou, não passou com remédio. 3 dias, uma semana, um mês, 2 meses, 24 horas por dia e noite, uma enxaqueca insuportável. Imagina, você passar 60 dias com uma enxaqueca insuportável. Se não bastasse a enxaqueca, eu tinha uma dor na coluna que os meus ossos pareciam que estavam sendo esmagados. Se não bastasse a dor de cabeça, a dor na coluna, eu tinha tontura. Eu me levantava e saía escorando na mesa, pastor Rafael. Assim, senão eu caía. Meu Deus. E aí o farmacêutico vira para o meu esposo e fala assim, olha, leva ela no médico, porque você está comprando o remédio mais forte da farmácia, não está adiantando. E aí quando eu fui para o Google para pesquisar um profissional em Goiânia, eu ouvi a voz de Deus claramente.
Ele disse assim, olha, para, o que você tem é espiritual, eu te chamo para um jejum de 40 dias. E aí, eu falei, Senhor, mas jejum de 40 dias de Moisés eu não consigo. Ele falou, não, eu tenho um direcionamento, você vai fazer de meia-noite às 15 da tarde só na água por 40 dias. E eu obedeci aquela voz de comando. Quando foi numa quarta-feira, na segunda semana daquele jejum, eu acordei por volta de meia-noite, todo mundo dormindo, sentindo uma presença demoníaca terrível. Eu pensei, eu vou acordar o meu esposo, ele vai orar por mim, vai passar. E Deus falou, não, vai para a sala, se ajoelha, só me adora, não me peça nada, porque eu já sei do que você precisa. E não cante canções almáticas, fale da minha essência. Meu Deus. E a presença demoníaca, eu sentia na minha pele aqueles demônios. Era horrível. Eu me ajoelhei. Mesmo com aquela opressão à minha volta, eu comecei. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Fiquei 40 minutos cantando apenas uma canção. Pastor Rafael, quando passou 50 minutos, a atmosfera da minha casa mudou. Cadê os demônios? Não estavam mais lá. Cadê a enxaqueca de 2 meses? Não estava mais lá. Cadê a dor na coluna? Não estava mais lá. Cadê a tontura? Não estava lá mais. E Deus me disse, eu só queria que você voltasse para o lugar de onde você jamais deveria ter saído, o lugar da intimidade e da adoração. Uau! Meu Deus! Porque o Senhor te usou ali, porque aí o Senhor estava mostrando que a verdade já estava em você, Já. precisava ser ativado em você, né? E aí começa Isso. uma nova fase no meu ministério, que na verdade era exatamente aquilo que Deus tinha para mim. Eu pensava que era só louvor. E agora você tem certeza que Deus tinha algo Oh, contigo, meu Deus! Sabe, tinha uma unção sobre a sua vida. Não tem E aí- dúvida mais. eu fui curada. E eu pensei, eu vou encerrar o jejum, eu fui curada. E Deus disse, não, eu tenho mais. Eu tenho dimensões maiores da minha glória, curados para curar. Falei, uau, meu Deus. Eu acabei de sair de um evento aqui em São Paulo, Curados para Curar, que o meu pai na fé apóstolo Denardi, do Ministério Íntimo do Pai, junto com o pastor Felipe, faz todos os anos, que é um evento voltado para curar líderes. Final de setembro para outubro, nós teremos o John Arnott e a Carol Arnott, os pais do Avivamento de Toronto, no Canadá. Eles vão estar aqui na região de São Paulo, ministrando. Vai ser mais um tempo extraordinário. E aí, eu continuei firme naquele jejum. E aí, um belo dia, eu tô rodando o feed do Instagram, me aparece um livro chamado Curando nas Ruas. E Deus disse, compra. Eu comprei, chegou rápido. Ainda naquele período de 40 dias de jejum, eu li aquele livro muito rápido. Uma semana. E aí, eu fiquei tão maravilhada com o conteúdo, né? Porque eu sempre me perguntava, tá, eu tô na igreja, mas eu lembro que a minha mãe me levou para uma igrejinha que demônio era expulso, que enfermo era curado, que as pessoas eram batizadas no Espírito Santo, mas cadê tudo isso? Porque quando eu me converti de vez, eu não vi nada disso. E aí, aquilo que me foi apresentado naquele curto período de tempo com a minha mãe, eu fiquei procurando, mas cadê? Cadê os milagres? Cadê os sinais? Cadê os prodígios? Cadê as maravilhas? Espera lá. Eu vi isso com os meus olhos. E tudo aquilo me inquietava, me indignava. Ver as pessoas enfermas, aquilo me deixava revoltada, porque a cura é o pão dos filhos. E por muitos anos, Isaías 53 gritava no meu coração, verdadeiramente ele tomou sobre si. E aí, eu li aquele livro, marquei
o autor do livro sem nenhuma expectativa dele me responder. E aí o pastor Rodrigo Ramos, hoje ele é apóstolo, me responde: uau, fico feliz que você está lendo o meu livro. E aí Deus fala assim: ei, pede para ele ser o seu mentor espiritual. Eu nem sabia o que era isso. E eu falei: nossa, tá bom, Espírito Santo. E aí eu falei: olha, não sei se vai fazer sentido para você, mas o Espírito Santo falou para mim, me pedir para você ser o meu mentor espiritual. E ele: uau, posso te ligar agora? Falei: sim. Ele orou por telefone pela minha vida, liberou uma unção de cura para que eu pudesse fluir a partir daquele momento. E aí um belo dia eu fui visitar a minha irmã. Quando eu chego lá, tá a sogra dela. Tinha 2 meses que havia feito uma cirurgia. Tava com tala no joelho, 3 pinos, andando de muleta. Ela não podia flexionar o joelho. O médico tinha falado: olha, você vai levar 1 ano para conseguir firmar o pé no chão novamente. E aí Deus falou: tá vendo ela lá? Isso já tinha concluído o jejum de 40 dias. Você vai orar e eu vou curar. Eu falei: vixe, Deus do céu. Eu nunca orei por um enfermo. Eu sempre tive vontade de ver, né? Como eu via na infância, mas eu nunca orei. Deus falou: você vai orar e eu vou curar. E aí eu fui tomada por uma ousadia no espírito. E sabe, eu cheguei nela e falei: Carmina, você tem fé que Deus pode te curar? A primeira experiência que Deus me usando me cura. E ela: sim, eu creio. E eu falei: senta. E eu fiz uma oração de comando muito simples. Obrigada, Jesus, por tornar a cura uma realidade. Doce Espírito Santo, toca, joelho restaurado, agora curado em nome de Jesus, fogo de Deus. Lembra que Jesus soprou fogo? E aí ela levantou, flexionou, começou a correr, eu começou a pular, isso em 2021, e tá curado até hoje, para a glória de Deus. Meu Deus, glória a Deus. E aí o que acontece? Porque eu vou contar só até uma parte dessa fase. A próxima eu vou deixar para a próxima vida aqui, em nome de Jesus. Que foi quando explodiu um grande avivamento através da minha vida. Um grande avivamento. O Senhor te usando. Meu Deus. E aí eu cheguei no pastor e falei: pastor, eu era só um membro nessa igreja que a gente estava nessa época. Um membro, eu não tinha cargo. Quando eu cheguei lá, eu ia me oferecer para servir no louvor. Deus falou: não. Você não vai fazer parte de nenhum departamento da igreja. E ninguém entendia. O pessoal falava assim: mas que essa menina não serve nada. E Deus falava: deixa que eu te justifico. E aí as curas começaram a acontecer. E ali não tinha testemunhos de cura. De vez em quando o irmão falava: vamos interceder por fulano. E aí aparecem curas instantâneas. O pastor ficou maravilhado. Estou falando de uma assembleia que na época tinha 70 anos, abaixo dela 100 congregações. E aí Deus falou assim: pede para ele, para você todo domingo, final de culto, você orar pelos enfermos lá no fundinho da igreja. Lá vai eu com ousadia no espírito. E eu falei: pastor, é o seguinte, o senhor me permite orar pelos enfermos no final do culto, lá no fundinho da igreja? Ele não falou nada. Ele sobe no púlpito para pregar, a igreja estava lotada, era um culto de domingo. Ele pega o microfone e fala: a partir de hoje, a Ana vai orar na minha sala pelos enfermos. A sala dele era um lugar de honra, toda de vidro que dava de frente para a igreja. Eu pedi o fundo da igreja, eu não pedi a sala dele. O pastor Rafael terminava o culto. Teve dia, meu esposo está aqui, ele vai confirmar isso. A gente sai de lá meia-noite, os pastores já tinham ido embora, todo mundo já tinha ido embora. Só ficava o rapaz para fechar a igreja, por causa da fila que fazia para mim orar pelos enfermos. Eu sozinha ali. Eu queria ter mais pessoas comigo, mas era eu sozinha. Eu fiquei assim, então... Eu fiquei maravilhada e triste ao mesmo tempo. Eu falei: poxa, mas Jesus não quer me usar só. A cura é uma ordenança de Jesus. Vão, curem os enfermos, limpem os leprosos, ressuscitem os mortos. É uma ordenança. Eu ficava triste quando as pessoas chegavam e falavam assim: irmã, esse dom aí que Deus te deu, Deus não dá para qualquer um, não. É uma ordenança. Mas e aí? A salvação é gratuita, mas a unção não. Né? E aí curas começaram a acontecer. Chega um dia, Sara,
com sequela de Covid, 2 anos na cadeira de roda. E aí passou 2 anos no andador, se arrastando, com dificuldade de andar. A sogra do lado, porque se ela se desequilibrasse, ela caía e não conseguia levantar. Ela entra na sala para receber oração. Eu coloco as mãos nas pernas da Sara e ela começa a sentir um fogo do Espírito Santo. Aí ela falou, nossa, mas eu ainda não sinto 100% aquele equilíbrio. E eu, mais, Senhor, mais fogo de Deus, e soprando e declarando a cura. E a sala estava cheia de pessoas. E aí eu até brinco quando eu falo para a igreja, né? E Sara se ajoelhou. E Sara se levantou. E Sara começou a pular. Esse testemunho está lá no meu Instagram. E a Sara pulando. Ela saiu de lá carregando o andador. E em relação a essa cura, ela está curada até hoje. Glória a Deus. Milagres extraordinários, sabe? E aí, pastor Rafael, Deus fala assim, eu te chamo para uma temporada de jejum de 3 dias só na água. Você vai começar na quarta e vai entregar no sábado. E Deus me falou por quê? Falei, comecei. E Deus falou, agora eu te quero das 3 às 6 da manhã. Nas madrugadas. E aí comecei a jornada de oração e jejum. Um belo dia, sem me comunicar, o pastor presidente pega o microfone num culto de ceia e fala, Deus colocou no meu coração que a partir de hoje, a Ana Paula vai liderar um culto para trazer avivamento para essa igreja. Meu Deus. Pastor Rafael, eu sou um membro numa igreja de 70 anos com 100 congregações. Deus poderia levantar pessoas que estavam lá desde a infância. Tem pastor lá de 60 anos de idade que está lá desde quando nasceu. Mas você foi obediente ao Espírito Santo, né? Fui. E aí, quando começou o culto do Espírito Santo, que ele falou, você vai escolher o nome. Eu falei, culto do Espírito Santo. Eu tinha um negócio com o Espírito Santo. E aí, meu Deus, começou um avivamento poderoso na igreja. Poderoso. Só que as curas, tudo bem. Quando veio o mover do Espírito Santo, isso aqui não. A gente aceita a cura, a irmã da cura ali, ó. Mas sinais, maravilhas, pó de ouro, manifestações angelicais, Aí não, irmã. Aí já é heresia, aí já foi para uma linha de muita perseguição. Você estava numa profundidade que as pessoas não entendiam, né? Não. Eu estava num nível de obediência muito radical. Imagina, meu Deus do céu, o pastor presidente pegar um membro que tinha 1 ano e meio que estava lá e colocar para liderar um culto para trazer avivamento. E aí esse culto começa a dar uma média de 80 a 100 pessoas do nada. Meu Deus. Porque as pessoas não vão atrás quando não vê nada, que estão vendo alguma coisa acontecendo, né? Um dia chegou um empresário cego de um olho. 23 anos cego de um olho. Um homem de posse. Amigo do meu esposo. Meu esposo, um dia conversando com ele, percebeu que tinha algo estranho. E aí ele comentou, não, eu não enxergo desse olho aqui. Já tem 23 anos. Uma bactéria havia comido o olho dele pelo lado de dentro. Ele precisava de um milagre criativo. E aí o meu esposo liberou uma palavra de fé no coração dele. Ele veio com a família no culto do Espírito Santo. O que levou 23 anos, Jesus operou menos de 1 minuto. Ele voltou a enxergar instantaneamente para a glória de Deus. Glória a Deus. Uau. Esse testemunho que você está contando, ele traz grandes ensinamentos, né? Porque a gente nunca pode deixar as pessoas, ambientes ou lugares nos frear. Exato. Porque quando você deixa frear, você fica estagnado. Você viu E não que é foram questão de vários você lugares. ser rebelde, de você ser... É questão de você obedecer à voz do Espírito Santo. Nossa. E você fica num lugar, você fica num canto e você vai se machucando. Uhum. E as pessoas não estão naquela profundidade que você... E não é culpa das pessoas. Não é culpa das pessoas. É que Deus tem algo com você. E é específico com você.
E também tem alguns lugares que não vivem esse nível de revelação Também. e não ensinam. Não ensina. As pessoas não têm consciência de que a cura é um direito delas. Não têm consciência de muitas coisas poderosas, porque uma das coisas que Deus imprimiu em mim, pastor Rafael, e aqui, sabe, eu quero selar esse podcast de hoje com isso aqui. Eu tive essa experiência que eu rompi, mas depois que passou esses 40 dias, teve um evento aqui em São José dos Campos, liderado pelo Randy Clark, o Voz dos Apóstolos, conhece o Randy Clark, e foi o primeiro evento, 2021. E aí a gente foi. E eu pensei, eu vou lá para receber mais de Deus, mas eu quero uma ativação, dons, milagres, né? Embora eu já fui nas curas, mas eu queria os milagres, sinais, né? E aí eu fui correndo na frente. E aí a Joanne Moody, que estava na equipe do Randy Clark, veio, ela tem um testemunho muito forte de ressurreição, e ela saiu impondo as mãos. Ela pôs a mão na minha cabeça e continuou andando. E parou. Voltou, olhou para mim, pôs a mão na minha cabeça e soprou. Quando ela soprou, eu tive a primeira experiência de cair no poder do Espírito Santo. As minhas pernas sumiram. Desapareceram. Eu caí e durante 30 minutos era como se eu estivesse dentro de um útero. Lá tinha uma média de quase 4.000 pessoas. A única voz que eu ouvia por 30 minutos, chorando sem parar, era: eu sou seu pai. Meu Deus. 30 minutos Deus falando: eu sou seu pai. Eu sou seu pai. Nossa. E aí quando eu volto pro lugar, tinha uma mulher, não conhecia ninguém ali. Meu esposo sentado, meu filho. Você conhece aquela pastora ali? Eu falei, não conheço ninguém aqui. Eu nem não sabia que era a pastora Leila Paz, esposa do Carlito Paz. Não sabia. E aí eu subo lá, falei, tudo que é do céu eu quero. O apóstolo Denardi, né? Fala isso, tudo que é do céu eu quero. Vou lá receber oração. E aí essa mulher me abraça. Meu Deus. E ela disse, papai te ama. Me abraça. Agora vamos voltar lá quando você era criança. Solta a faca. Meu Deus. Meu Deus. E aí ela me abraçou e ficou cantando para mim, papai te ama, papai te ama. Aquilo era estranho para mim, mas Deus estava me curando da rejeição. E ali Deus revelou para mim como um pai de amor. Um pai que eu não tive, que eu não conhecia. E quando eu voltei para a igreja local, uma pessoa que eu conhecia já há um tempo estava na frente assim, me olhando assim. Eu falei, mas o que está acontecendo? E aí terminou o culto, ela veio na minha direção e perguntou, o que aconteceu com você? Eu falei, nada. Ela falou, você tá muito diferente, Ana. Os seus olhos estão cheios de amor. Eu falei, eu preciso ir lá pedir uma oração para Ana. E aí hoje eu carrego comigo a importância, sabe, de ministrar batismo de amor. Deus está buscando filhos. Oh, meu Deus. O Senhor anseia revelar os seus filhos neste tempo. Há tantas pessoas que estão há muitos anos dentro da igreja, mas ainda com o coração de órfão, nunca tiveram um encontro genuíno com o Pai. Entende? Agora pensa, uma pessoa que vem de um histórico marcado por rejeição, abandono, agora carrega um ministério de cura e ainda de revelar o amor do Pai. Meu Deus! Revelar o amor do Pai, pastor Rafael? Eu estava ministrando agora, a gente está finalizando hoje uma conferência em São José dos Campos, e no primeiro dia que a gente estava ministrando, uma mulher, ela caiu, e ela veio contar que teve uma visão de um urso polar branco gigante, que foi diminuindo, diminuindo, até ficar desse tamanhozinho e sumir. E aí ela foi colocada dentro de um útero. E ela estava caída no chão. E aí ela falou que viu um cordão umbilical. E ela sentiu que ela estava sendo gerada novamente. E ela falou, eu venho de um histórico de rejeição, pastora Ana. E eu nunca senti tanto amor de Deus como eu senti hoje.
Meu Deus. Fluía, né? Curados para curar.